Matias Rojas e Renato Augusto confirmados para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Facundo Colídio, centroavante, tem grandes chances de jogar no Corinthians, tá, fiel? Tendo aí o Corinthians como uma das maiores propostas feita pelo centroavante. E o Maicon pediu para sair do Corinthians? O volante aí do Corinthians pode sair do timão antes mesmo do término do seu contrato. E Luxemburgo ameaçadíssimo no cargo do Corinthians, e o timão já tem um novo nome caso o treinador caia do comando técnico. E você vai entender tudo agora no canal do Corintianeiro, logo após a vinheta. É do time do povo, é do Coringão! Fala, fiel torcida do Corinthians, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E de antemão, como sempre, gostaria de pedir para vocês se inscreverem em nosso canal e deixar o seu like, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias para vocês. E fiquem até o final desse vídeo, porque temos ótimas notícias do timão referente ao mercado da bola. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí falando do Matias Rojas, que até que enfim deve ir para jogo amanhã contra o Atlético Mineiro. O jogador será apresentado hoje no Corinthians, pelo menos a expectativa é essa. O Corinthians que agora está livre do transfer ban, depois de pagar uma dívida de 17 milhões de reais, tá, pessoal? O Corinthians agora está totalmente livre do transfer ban, pode inscrever o Matias Rojas tranquilamente. Lembrando que o Matias Rojas não jogou na partida contra o América, não por problemas de papelada ou burocracia. Não jogou porque o Corinthians estava com a punição do transfer ban. Não jogou porque o Corinthians estava com dívida aí e acabou prejudicando o Corinthians a ausência do jogador que chega para ser protagonista do timão. Então, Matias Rojas aí está praticamente confirmado para a partida de amanhã. Outro atleta que vai jogar é o Renato Augusto. Já ganhamos aí uma grande qualidade técnica no meio campo, fiel. Uma grande já melhora de elenco. Renato Augusto deve ir para jogo. Vale destacar que o meio ofensivo foi cortado na partida contra o América de último instante para preservar o atleta. O próprio Vanderlei Luxemburgo disse em entrevista que se fosse o jogo de volta, a decisão final da Copa do Brasil contra o América, o jogador ia jogar. Então quer dizer que o jogador tem condições de jogo, porém preferiram não arriscar colocar o atleta, até porque as condições do gramado lá não é uma condição boa, tá, fiel? Então Renato Augusto foi preservado e deve ir para jogo amanhã em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro às 6h30 da tarde. Fiel, mas se tratando da diretoria do Corinthians, nada me surpreende se o Corinthians não inscrever os caras. Mas está tudo certo, é muito difícil o Corinthians não inscrever os atletas, e Renato Augusto e Matias Rojas devem enfrentar sim o Atlético Mineiro. Fiel, agora uma notícia importantíssima que eu quero trazer para vocês aqui é referente ao Vanderlei Luxemburgo, que está ameaçadíssimo aí de cair do comando técnico do Corinthians, e informações importantes que o Corinthians já tem um nome trabalhando caso o Vanderlei Luxemburgo venha a ser demitido, tá? O Corinthians já tem um nome na mesa aí que já começa a mexer os pauzinhos caso o Vanderlei Luxemburgo perca para o Atlético Mineiro, e dependendo do resultado ele vai cair sim. O Corinthians já tem um nome favorito para iniciar as negociações. Vale lembrar que o Vanderlei Luxemburgo é unanimidade na maioria dos conselheiros do Corinthians para deixar o cargo do timão. O treinador só não caiu ainda por causa que o presidente do Willian Monteiro Alves e o diretor de futebol, Alessandro Nunes, estão segurando o treinador. Na minha opinião, o Vanderlei Luxemburgo já teria que ter caído bem atrás. Por quê? Um treinador que deixa Bruno Mendes e Caetano no banco para manter o Gil titular não pode ser treinador do Corinthians. Um treinador que insiste no Maicon, mesmo que o Maicon não tenha entrado titular, que entrou no segundo tempo, vendo se o time melhora com a entrada dele, não
não pode ser treinador do Corinthians. Então, o que está faltando para o Luxemburgo é peito. Ele perdeu o vestiário há muito tempo, tá? Até bom para o jogador. O Gil, por exemplo, quando saiu do jogo contra o América, o cara foi hostilizado. Ele ficou sem reação olhando para o torcedor. O psicológico desses caras estão abalado. Então é até bom para o jogador sair do elenco para o cara tomar um ar. Porque o cara não aguenta mais pressão. E eu não estou defendendo o Gil, não. Ele podia tomar um ar e já sair do Corinthians de uma vez. Mas coloca um jogador com menos pressão. Coloca o Bruno Mendes. Coloca um jogador que não está em rixa com a torcida. Que dificilmente erra. Que dificilmente fica dando bote errado. Por que insiste num jogador que não tem mais condições de jogo? Ou melhor ainda, coloca o Caetano para fazer dupla de zaga com o Murilo e coloca o Bruno Mendes na lateral direita, no lugar do Fagner. Deixa o Fagner e o Gil tomar um ar dessa pressão, da torcida do Corinthians. Deixa eles ir tomar sorvete, fazer o que quiser. Só não põe os dois em campo, porque estão prejudicando o Corinthians. Eu não sou pago para ver isso. Você, torcedor que está aí, não é pago para ver isso. E a gente consegue enxergar. Por que as pessoas que são pagas não enxergam? Será que nós entendemos mais de futebol do que eles? Será que não existe alguma cabeça pensante lá que fala: gente, temos que tirar o Gil. Gente, Fábio Santos não pode jogar. Então, se um treinador não tem peito para dirigir o Corinthians na área técnica, ele tem que sair do cargo. Precisamos de um treinador de nome para ver os jogadores que têm condições de ir a jogo ou não. Fagner, Gil, Fábio Santos são jogadores que não têm condições nenhuma hoje de ser titular do Corinthians. Quando eles iniciam a partida, o Corinthians começa a ir praticamente com 3 a menos em campo. Tá, fiel? Mas comentem aí, porque a sua opinião é de grande valor aqui pro meu canal e eu respondo todos os comentários, sem exceção. Antes de falar do mercado da bola, tem uma notícia super importante que é em relação ao Maicon. Depois da esposa do jogador ir nas redes sociais aí para dar declarações polêmicas referente a salário atrasado, chamando os torcedores de torcedores modinha, a torcida pegou pesado aí nas redes sociais, tá? E o Maicon pode pedir para sair do Corinthians antes do vencimento do seu contrato, tá, fiel? Vencimento do contrato do jogador aí que vence agora em dezembro. Caso aconteça uma rescisão, o Corinthians não deve sofrer com isso. Por quê? Faltam poucos meses até dezembro. Uma rescisão com o jogador seria facilmente feita para o Maicon aí seguir sua vida e tomara que seja feliz. Mas no Corinthians não tem mais espaço para o Maicon. O Maicon tem demonstrado aí ser um péssimo volante e um péssimo cara de compromisso. Porque o cara é novo, está fora de forma, não consegue acertar um passe, não vem sendo produtivo há muito tempo. Eu sequer lembro qual foi a última partida que o Maicon jogou bem pelo Corinthians, tá, fiel? Mas comentem aí que eu quero saber a sua opinião referente ao Maicon aí, que pode estar de saída do timão antes mesmo de vencer o seu contrato. Agora, referente ao mercado da bola, é sobre o Facundo Colidio aí, jogador que pertence ao Inter de Milão, da Itália, que estava emprestado pelo Tigres. O Tigres não tem interesse em continuar com o jogador, tá? O jogador vai ficar livre no mercado e o Inter não vai trabalhar com o atleta. Lembrando que Facundo Colidio tem apenas 23 anos e é argentino. Recebeu propostas, presta atenção, fiel. Por isso que é importante você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos a notícia detalhada para você, torcedor. O jogador é argentino e recebeu propostas de vários clubes da Argentina, sendo Boca, Racing, teve especulação do River e de outros clubes por lá, tá, fiel? Acontece o seguinte, que o Corinthians entrou na briga. O Corinthians já até fez uma proposta para o centroavante, para o jogador e para o Inter. O Inter analisa com carinho e o jogador também. Qual que é a grande questão nesse cenário de contratação do Facundo Colidio? O grande cenário e a grande chance é
em matéria financeira, o Brasil é mais rentável do que a Argentina, principalmente futebolisticamente falando. Não é à toa que tiramos o Matias Rojas de lá. A proposta que o Corinthians fez referente ao Racing não tinha nem parâmetros de comparação. O futebol brasileiro é muito rentável do que a Argentina. Então o Corinthians entra com a proposta do Corinthians já deve ser a maior do que todos os clubes argentinos e tem grandes chances, não é pouca, fiel, tem grandes chances do jogador aceitar vir jogar no Brasil. O único problema é se o jogador receber alguma proposta da Europa, que eu duvido muito, até porque os seus números no Tigres não são números excepcionais, igual estava o Matias Rojas no Racing, tá, fiel? Então, Tigres aí, que é um clube do México, que não é um campeonato assim de um nível tão alto, o jogador fez um bom campeonato, é um bom jogador, é um cara que bate bem com as duas pernas, é um velocista, apesar de centroavante, tem muito futuro pela frente, seria uma boa contratação para o Corinthians, mas seus números não são aquelas coisas. Então eu acredito que o centroavante aí não deve receber propostas do Corinthians, e a proposta do Corinthians, sendo a maior, tem grandes chances dele desembarcar no Corinthians. Porém, o jogador pode decidir ficar na Argentina sim, por ser o seu país, né? Por ser a sua localidade, onde ele nasceu, ele pode optar por ficar em seu país. Mas eu acredito muito difícil, porque na hora o que manda nessas situações é o dinheiro, e a proposta do Corinthians é a maior. Mas comentem aí, fiel, que eu quero saber a sua opinião sobre o centroavante Facundo Colídio. Para você, seria uma boa contratação ou não? Comentem aí, fiel. O meu muito obrigado pela sua presença. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E vai Corinthians!